Olá! Sabe, às vezes, as partes mais fascinantes de uma história antiga estão escondidas, nos detalhes mais inesperados, como um censo. Pois é, hoje vamos mergulhar fundo no livro de Números para descobrir como uma simples contagem de pessoas revela uma história incrível sobre ordem, substituição e, no final, redenção. E para a gente entender essa história, precisamos começar com uma pergunta que é a chave de tudo: como se paga uma dívida sagrada? Essa questão é o que move toda a narrativa que a gente vai explorar agora. A origem dessa dívida nos leva lá atrás, a um dos momentos mais dramáticos da Bíblia, a saída do Egito. Lembra da praga final? Enquanto os primogênitos egípcios morriam, os de Israel foram poupados. E justamente por isso eles foram consagrados, ou seja, passaram a pertencer a Deus de uma forma muito especial. Isso acabou criando uma obrigação para a nação inteira. E é essa obrigação, essa dívida do Egito, que é o nosso ponto de partida. Existia uma conta a ser acertada, uma reivindicação divina que simplesmente precisava de uma solução. Olha só, a ordem divina é bem direta, enfática até. Separei para mim todo o primogênito de Israel, serão meus. A frase é absoluta, não deixa nenhuma margem para dúvida. A grande questão era como é que se coloca um comando desses em prática no dia a dia. E aqui entra a solução divina, que é basicamente uma substituição em grande escala. Em vez de cada família ter que entregar seu primogênito para o serviço sagrado, uma tribo inteira seria designada para essa função. E é aqui que a gente nota uma diferença fundamental. Enquanto as outras tribos foram contadas para a guerra, listando homens com 20 anos ou mais, o censo dos levitas foi diferente. Eles foram contados a partir de 1 mês de idade. Por quê? Porque o propósito deles não era militar, era sagrado. Eles não eram soldados, eram os guardiões do sagrado. E o texto meio que sela o acordo. Sabe, a tribo de Levi inteirinha é escolhida para tomar o lugar dos primogênitos. A obrigação sagrada de uma nação inteira, agora, ia repousar sobre os ombros de uma única tribo. Mas olha, isso não foi só uma atribuição geral, tipo, vocês cuidam disso. Como a gente vai ver, foi um plano com uma organização divina e meticulosa. A organização era de um detalhismo incrível. A tribo de Levi foi dividida em 3 clãs: Gerson, Coate e Merari. Cada um tinha um lugar exato para acampar ao redor do tabernáculo e deveres super específicos. Gerson cuidava das coberturas, Merari da estrutura, e o clã de Coate, eles tinham a tarefa mais delicada: proteger os objetos mais sagrados, tipo a Arca da Aliança. Era a mais pura ordem divina em ação. E dentro do clã de Coate, a família de Arão tinha uma função ainda mais exclusiva. Eles eram os sacerdotes. A santidade do lugar era levada tão a sério que a regra era absoluta. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse para exercer essa função seria morta. Isso mostra o peso e a seriedade desse serviço. Agora, a gente chega ao momento da verdade, a grande troca. Para que essa substituição fosse justa, a contagem tinha que ser precisa. A ideia era um levita para cada primogênito. Primeiro, o censo de todos os primogênitos do sexo masculino de Israel, de 1 mês de idade para cima. O total? 22.273. Em seguida, o censo de todos os levitas do sexo masculino, também a partir de 1 mês de idade. O resultado? 22.000. E aqui temos um problema. A conta não fecha, os números não batem. Havia mais primogênitos do que levitas para substituí-los. E agora? Como resolver esse excedente? A solução para essa pequena diferença nos números vem na forma de um resgate. Para os primogênitos que não puderam ser substituídos por um levita, um preço teria que ser pago. A diferença era de 273. Esse era o número exato de primogênitos que ainda precisavam ser resgatados, ou seja, liberados da sua obrigação. E isso nos leva a um conceito central: a redenção. É basicamente o ato de pagar um preço para liberar alguém de uma obrigação. Nesse caso aqui, um pagamento em dinheiro e a quitar a dívida desses 273 primogênitos que sobraram. O plano detalha o preço exato: 5 ciclos de prata por cabeça. Esse dinheiro do resgate foi coletado de cada um dos 273 e entregue aos sacerdotes. Isso completou a transação e finalmente quitou a dívida nacional. Então, o ponto crucial aqui é que
Tudo isso é sobre muito mais do que só números e logística, sabe? Revela algo bem profundo sobre a natureza da divindade descrita nesse texto. Então, o que uma passagem que parece tão administrativa nos ensina? Primeiro, uma ordem divina que se importa com os mínimos detalhes. Depois, o princípio da substituição, onde um paga a dívida do outro. Também vemos a declaração de que tudo e todos pertencem a Deus. E o mais importante, o mecanismo da redenção. Um preço pode sim ser pago para satisfazer uma obrigação. São ideias muito poderosas que ecoam para muito além deste capítulo. Isso nos deixa com uma dualidade fascinante. Como um comentário bíblico bem coloca, revela um Deus que é amoroso o suficiente para se preocupar com cada detalhe e, ao mesmo tempo, grandioso o suficiente para cuidar do universo inteiro. Existe uma tensão incrível entre essa grandeza cósmica e a atenção a uma contagem precisa, a um preço de resgate, a organização de um acampamento. E, no fim das contas, uma história sobre um senso antigo se torna uma janela para uma teologia muito complexa. Fica a reflexão. O que isso revela sobre uma divindade de poder cósmico que, ao mesmo tempo, se importa com a contagem exata e com o resgate de cada pessoa?